Olá pessoal, tudo bem? Vamos gravar mais uma aula, semana 2, né? Referente ao PET 3, e falaremos sobre a dinâmica terrestre. Bem, vamos falar inicialmente, para introduzir essa temática, sobre o planeta Terra. O interior do planeta Terra é bastante complexo, possui uma estrutura em camadas, sendo núcleo, manto e crosta. Essa última é onde extraímos os minérios. Cada camada possui características diferentes em composição, pressão e temperatura. Porém, grande parte das camadas são pouco exploradas, pois faltam instrumentos com alta tecnologia que consigam perfurar e resistir à pressão e calor encontrados no interior do planeta. O estudo da estrutura da Terra e dos terremotos através da sismologia permitiu conhecer as mais profundas camadas da Terra, caracterizá-las e estabelecer dois critérios distintos para representar o modelo considerado a composição química e as propriedades físicas. Bem, nesse esquema podemos ver qual seria as principais camadas da Terra, onde nós temos um núcleo, que seria o interior ali assim das camadas da Terra, posteriormente seguido pelo manto e por último, a parte superficial ali seria a crosta terrestre. O núcleo é a camada mais interna da Terra, dividido em núcleo interno sólido, região mais profunda e núcleo externo viscoso, pastoso, ao manto, ambas as partes compostas por NiF, ou seja, níquel e ferro, camada com elevadas temperaturas. A partir do núcleo, há uma diminuição progressiva da temperatura em direção à crosta. O manto, outra camada importante, a camada intermediária da Terra que se encontra de forma pastosa, dividido em manto superior, próximo à crosta, e inferior, próximo ao núcleo. Produz o magma, massa mineral pastosa em estado de fusão, que é expelido durante a erupção vulcânica. Crosta terrestre representa no total do planeta a menor massa em relação às outras camadas, porção sólida formada por rochas e minerais, dividida em crosta continental, que tem maior espessura, e crosta oceânica, que tem maior densidade. Ao estudar o modelo de composição física da estrutura da Terra, podemos considerar as seguintes camadas: astenosfera, onde as rochas encontram-se parcialmente fundidas, os materiais mais densos descem e os menos densos sobem para próximo da litosfera. Essa dinâmica provoca a movimentação das placas tectônicas e a formação das correntes de convecção. Logo, encontramos também as camadas da mesosfera, onde encontram-se as ondas sísmicas em grande velocidade, e a endosfera, sendo o único núcleo interno e externo. A litosfera, formada pela crosta e o manto superior, e a camada mais externa e rígida, essencial para os seres vivos. A porção sólida, constituída por rochas que são agregados de minerais, chegando ao máximo de 12 km de profundidade, e é fundamental para a extração de recursos minerais e energéticos. Bem, que nós temos um modelo físico, baseado nas propriedades físicas dos minerais, onde temos seria a litosfera, 2, esse azul, a astenosfera, a mesosfera de número 3, e o núcleo interno, que seria o número 4, para a gente ter uma noção. Para melhorar esse entendimento, temos como se fosse uma fatia
da superfície terrestre ali assim, né? Onde a gente pode delimitar qual parte pertence a cada definição. De um lado, nós temos a definição crosta, manto e núcleo, né? Nós temos aqui a espessura aproximada, né, de cada uma delas, e por fim aqui os nomes ali que nós falamos anteriormente, né, sobre a litosfera, né, astenosfera, mesosfera, o núcleo externo, endosfera, núcleo interno, para a gente ter uma noção de qual parte pertence a qual divisão foi feita anteriormente, né? Crosta, manto e núcleo, certo? Seguindo. Os tipos de rocha. As rochas dividem-se em 3 tipos. Magmáticas, também conhecidas como rochas ígneas, né? Sedimentares e metamórficas. Formadas há bilhões de anos, são recursos naturais utilizados em grande escala pelos seres humanos. Ou seja, temos uma grande superdependência das rochas, né? Não interessa qual seja. Podem ser magmáticas, sedimentares e metamórficas. Vamos defini-los agora. Seguinte. Bem, rochas magmáticas ou ígneas, né? Caracterizam-se pela profundidade na qual foram formadas pelo resfriamento do magma. Elas podem ser intrusivas ou plutônicas, né? Que seria a mesma coisa, né? Que se formam no interior da Terra, ou extrusivas ou vulcânicas, que se formam na superfície da Terra. Podem ser também hipoabissais, né? São as rochas que alguns autores consideram, de certo modo, fazer a transição entre a rocha vulcânica e as rochas plutônicas, né? Sem atingir a superfície, né? Aproximam-se muito dela e podem preencher as fissuras da crosta terrestre. Peguei alguns exemplos, né, de rochas magmáticas, né? Lembrando que rochas magmáticas são geradas a partir do resfriamento do magma, porém algumas se formam das camadas dentro da Terra, né? Algumas das camadas da Terra, outras se formam na superfície terrestre. E de acordo com o local onde elas se formam, podem formar variados tipos de rochas, né? Temos aqui o feldspato, né? Que seria um tipo de rocha onde ela é intrusiva, né? Granito intrusiva, diorito intrusiva, riolito extrusiva, andesito é extrusiva também, basalto extrusiva. Rochas sedimentares. As rochas sedimentares são rochas formadas através da deposição e, consequentemente, cimentação ou consolidação dos fragmentos provenientes de material mineral ou material orgânico, ou seja, são formadas de detritos e sedimentos de outras rochas compactadas há milhões de anos. No caso do material mineral, os respectivos fragmentos, denominados de detritos geológicos, são provenientes da meteorização e da erosão. E por fim, as rochas metamórficas, né? As rochas metamórficas podem ser tanto as rochas magmáticas quanto as sedimentares que sofreram uma metamorfose, uma alteração na sua estrutura. As rochas metamórficas são rochas que resultam da transição da rocha original, né? O chamado prólito, né? Este dá origem a uma rocha metamórfica depois de sofrer transformações químicas e físicas, devido ao fato de submeter a temperaturas e pressões elevadas e a atuação de fluidos sofre erosão. A metassomatose, como é chamado, nome complexo, né, de se pronunciar, em zonas profundas da crosta terrestre, sem que, contudo, cheguem a fundir, a não ser, talvez, parcialmente. O
O prólito tanto pode ser uma rocha sedimentar como uma rocha ígnea, né? Ou magmática, como conhecemos, né? Bem, aqui nós temos alguns exemplos, né, de algumas rochas, né? Nós temos aqui uma rocha denominada conglomerado, porque tem a junção de vários sedimentos de várias granulometrias ali, né? Vários tamanhos de outras rochas, a partir de fenômenos químicos e físicos se juntaram, né? Formando esse conglomerado. É um exemplo de rocha sedimentar, né? Ou seja, uma rocha que foi formada a partir de sedimentos de outras rochas. Temos o granito, né? Que é uma rocha magmática, né? Fruto do resfriamento do magma, né? E temos o micaxisto, né? Uma rocha metamórfica, né? Ou seja, uma rocha originária de outra pré-existente, que através de fenômenos físico-químicos se tornou essa rocha aí, tá certo? O ciclo das rochas. As rochas mantêm um processo natural contínuo, definido como ciclo das rochas, onde elas se transformam através de uma dinâmica de metamorfismo, fusão do magma, erosão, transporte, sedimentação, definidos pela ação da temperatura e pressão sobre as mesmas. Veja o esquema a seguir. Bem, aqui tem um esquema sobre a formação das rochas, né? Como referência, vamos começar aqui no magma, né? Ele que dá origem a todos os tipos de rocha, onde pode seguir pela a fusão, né? E formação de N rochas a partir dessa fusão aqui. Ou simplesmente pode ocorrer a partir da resfriamento dele, né? A cristalização, né? Onde formam-se as rochas magmáticas, que pode ocorrer uma erosão dessa rocha magmática ou de uma rocha metamórfica aqui. A partir da erosão gera-se a sedimentação, e dessa sedimentação dessas partes dessas rochas vão dar origem às rochas sedimentares, né? Lembrando que essas rochas sedimentares, né, vão dar origem a rochas metamórficas também, através do metamorfismo, né? Pode ocorrer o enterro tectônico, né? Ou seja, onde essa rocha é soterrada e gera-se o metamorfismo, onde sofre uma metamorfose, muda-se totalmente sua estrutura. A teoria do derivo continental e as placas tectônicas. O pesquisador, o cientista alemão Alfred Wegener, no início do século XX, consolidou a partir de importantes estudos a teoria da deriva continental. Essa teoria é uma afirmação do autor, onde a Terra era um único e enorme bloco de terra, formando a Pangeia, né? Um supercontinente todo fragmentado com um quebra-cabeça e, de certa forma, se deslocava continuamente, dando origem aos continentes na atualidade. Os argumentos de Wegener apresentaram provas que possibilitou aos cientistas, nos anos de 1960, Bruce Eisen e Mary Tharp, descobertas fundamentais para a elaboração da teoria da tectônica de placas, que consiste no conjunto de 7 enormes placas rígidas e outras menores que se movimentam, ora se afastando e ora se chocando. Os limites das placas são áreas de instabilidade onde ocorrem abalos sísmicos, tectônicos e vulcanismos. Bem, aqui tem um esquema onde mostra a movimentação das placas, né? Onde se tinha a Pangeia, né? Um enorme continente apenas, né? Onde com a movimentação se dividiu em 2 continentes, formando a Laurásia e Gondwana, né? Como se fala. E
Agora o mundo moderno, onde se tornou a estrutura atual ali assim dos continentes. Aqui nós temos um esquema onde mostra melhor a figura da Pangeia, né, um único continente, e temos também Pantalás, que seria um único oceano, né, não tinha a subdivisão, né. Essa seria o formato da Pangeia, onde estava dividido cada uma das partes aí, ou alguns continentes, né, antes da sua movimentação, né. Aqui já tem uma formação de tem esse pontilhado azul que podemos ver onde ela se separou, formando a Laurásia e a Gondwana. E o ciclo total ali assim até o presente, né? Onde cada época e o período que durou. Bem, pessoal, esse aí foi nossa aula, né, sobre a estrutura da Terra, importantíssimo aí para nosso entendimento, né? E principalmente essa teoria aí também da deriva continental é de suma importância para compreender a estrutura atual e a movimentação das placas tectônicas aí no cotidiano agora e para sempre, para a gente guardar como se formou assim, uma das teorias do que era e o que é na atualidade. Um abraço a todos aí, até a próxima.